Acabei de tirar do I forno. would be up waiting for you if you had to leave. E onde o Fábio se esconde? I would wait Tá a trabalhando. lifetime if you. Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Aqui todos bem. Começando a organizar o almoço. Eu deveria ter feito isso ontem à noite, deixado de molho, mas eu esqueci. Agora que eu fui pensar aqui que eu vou fazer de almoço, é que eu lembrei. Vocês escolhem feijão? Ó, eu escolho. Esse feijão aqui é Camilo. Eu tinha pedra no meio, ó. Comecei a escolher e já achei pedra. Mas como é do tamanho do feijão, ó, é uma pedrinha. Do tamanho do feijão, se a gente não escolher, passa despercebido, né? Quantas pedrinhas a gente já não comeu, né? Mas em compensação, eu não escolho arroz. Tem outras pessoas que escolhem arroz também. Uma coisa que eu vi que funciona é deixar o feijão de molho no vinagre. Eu ia fazer de um dia para o outro. Mas eu vou fazer o tempo que eu tenho agora, porque eu esqueci. O vinagre, ele libera alguns gases que o feijão tem, depois que a digestão é melhor. Então, coloco um pouco, já coloquei aqui no fundo da travessa, um pouco de vinagre. Agora eu estou fervendo a água ali. Colocar água quente e deixar aqui de molho. Depois eu jogo essa água fora. E daí sim eu cozinho o feijão. Mas daí é rapidinho na panela elétrica. Se eu tivesse ó, mais pedrinha, ó, gente. Se eu tivesse deixado de molho ontem, 10 minutos estava pronto. Como eu não deixei, eu acho que esse feijão hoje vai em 20 minutos. E eu escolhi fazer feijão hoje porque amanhã o Fábio e eu vamos viajar. Então, eu fazendo panela de feijão hoje, já fica para amanhã também. Daí ele já tem arroz, que eu deixo pronto, feijão, uma mistura e salada já tem lavada na geladeira. E a mistura eles fazem na hora, né? Vai ficar a Helena e o Gui. O Caio não tá, o Caio tem. Parece mesmo pedrinho, você tá jogando no lixo. Eu não tô jogado de. Ah, tá aqui, ufa. Olha, aquela que escolhe primeiro e joga dentro de novo, né? Eu vou pôr uma tabuinha aqui embaixo. Pra eu colocar água quente, pra não dar choque térmico, né? O Caio tá lá em Rio Claro, não veio. E é feriado, eu só não sei se ele vem no final de semana. Porque ele falou que no feriado ele não ia vir, porque ele tinha bastante coisa pra colocar em ordem. E ele também tá tentando mudar a carteira de habilitação dele. Ele começou a tirar aqui em Guarulhos. Ele fez, acho que 2 semanas atrás, o exame o exame teórico para carro. Já passou. Já fez as outras etapas também. Agora ele vai começar as aulas práticas, mas acho que ele vai transferir lá para Rio Claro, para ficar mais fácil para ele ter tempo e fazer lá. Então, eu fiquei de falar sobre a viagem também. Primeira vez que o Fábio e eu vamos viajar sozinhos. Sozinhos. Que a gente vai deixar os filhos. Nós nunca fizemos isso. Nunca. Nem quando nós não tínhamos filhos e nós já éramos casados, a gente nunca viajou sozinho. A gente sempre viajou com os amigos, família. E depois que nós tivemos filhos, a gente passou só a viajar com as crianças. Então a gente resolveu fazer isso. Queria conversar mais sobre isso com vocês. Enquanto eu vou deixar ele aqui de molho, eu vou lá passar roupa. E daí a gente podia conversar um pouquinho sobre esse negócio de casal, como é que é viajar sozinho, por que a gente vai fazer isso. Vamos lá comigo? Enquanto eu vou passando aqui, a gente vai conversando. Eu, como eu disse pra vocês, eu passo poucas coisas. Passo camisa, eu tenho uma calça minha aqui, sabe que ela é chata, fica toda amassada. Então, passo só o que realmente é necessário. Voltando a falar sobre a viagem. Quando nós casamos muito novinhos. Eu tinha 18 e o Fábio tinha 23. Então, quando a gente saía, a gente viajava, não viajava muito, mas quando, por exemplo, ia pra praia, ia com os amigos ou com a família. Daí, depois as crianças nasceram, o Gui nasceu, eu tinha 3 anos casada. E então, a partir disso, eu vou reconhecer que é mais por minha culpa, a gente nunca viajou sozinho. Porque o Fábio sempre quis, pediu, mas eu nunca tinha coragem de deixar as crianças. Mas eu acho que isso também era um pouco de desculpa, sabe? Porque
de ficar sozinho, o casal, essas coisas assim, eu preferia sempre estar colocar as crianças no meio e levar, até porque eu nunca queria deixar as crianças com ninguém, não que eu não confiasse. Minha sogra, eu sempre confiei muito na minha sogra, mas pelo fato de não dar trabalho para os outros. Então, eu sempre falava assim, não vamos deixar as crianças. Eu sempre pensei, foi eu que pari, eu que aguente, né? E sofro as consequências por causa disso. Então, eu confesso que eu era um pouco dura com relação a isso. Hoje em dia, com a maturidade, com a cabeça que eu tenho, talvez eu faria um pouquinho diferente. Continuo achando que se eu parir, eu que sou responsável, eu que lide com as consequências, mas também seria um pouco mais de flexibilidade nesse ponto. Mas enfim, como eu falei, casei muito novinha, imatura também, o Fábio novinho. E a gente foi deixando, sempre que saía com as crianças, depois eles cresceram um pouco mais, tinha viagens que eu achava muito legal assim, e que eu não tinha coragem de deixar eles mesmo, mas não por ser tão pequeno, mas pelo fato de ser uma viagem muito legal, eu falava, nossa, essa viagem eles têm que ir. Então, a vida foi passando, esse ano já 25 anos de casado. Quando nós estávamos com a cafeteria, no período que a gente trabalhou intensamente, nós começamos a conversar o que é que nós queríamos para nossa vida, tudo até para decidir se vendia ou não. E uma das coisas era essa, a gente ter mais tempo entre o casal, entre o Fábio e eu. E as viagens assim principais, grandes, que fariam diferença para as crianças, eles iriam junto, mas que nós também fizéssemos algumas coisas junto, né? Porque a gente gosta de sair junto, a gente se dá bem em passeio, em viagem, assim. Então, foi um dos acordos que nós fizemos. E tem 6 meses que nós vendemos, nós não fizemos viagem sozinhos ainda. A gente foi pro Chile. E essa é uma viagem que todo mundo queria ir junto mesmo. Então, começou agora passar o tempo e a gente começou a falar e procurar possíveis lugares. Depois eu também vou falar o porquê que a gente quer viajar sozinho, qual o intuito disso. E eu ouvi falar num vlog de viagem de um pessoal aí do YouTube, que eu nem lembro exatamente quem é, mas ficou gravado na minha cabeça, uma cidadezinha que chama Gonçalves, em Minas, dá 3 horas daqui de Guarulhos. E eu tinha comentado com o Fábio. Daí nós criamos um grupo de viagem só meu e dele, pra gente colocando o nome de cidades, possíveis cidades. E uma coisa que eu gostaria, e que pro Fábio também é interessante, é visitar fazendas de café, sabe? Essas coisas que eu adoro no mundo do café. E ele também. Então, nessa cidade coincidiu de ter essa visitação, ter bons cafés, ser uma cidade bem pequenininha, porque tem menos de 5.000 habitantes, o que eu gosto também. E eu não gosto, por exemplo, de cidade muito hypada, vamos falar assim, que vai ter muita gente, tipo agora no inverno, Campos do Jordão. Eu já fui, né? Mas eu prefiro cidadezinhas que estão menos no auge, assim, segundo a minha visão, eu acho que Gonçalves está menos no auge. Monte Verde também aqui, muita gente vai no inverno lá pra essa cidade. Então eu falei, Fábio, eu queria ir mais uma cidade mais tranquila, que não tivesse tanto turista assim, que não fosse a cidade do momento, né? Porque no inverno são essas cidadezinhas, né? Então, foi o que decidimos. Daí o Fábio começou a pesquisar, que ele que gosta dessa fase da viagem, e nisso eu dei sorte, porque, gente, eu não gosto de planejar viagem, eu não gosto de reservar hotel, essas coisas, é tudo o Fábio que faz. Em todas as nossas viagens, eu nunca cuidei de nada, sempre é ele que cuida. E então dá super certo, porque eu não sou de ficar me intrometendo, a gente só decide junto pra onde a gente quer ir. Também não sou aquela que fico reclamando, se não for exatamente o que eu pensei, porque eu não me importo muito. Pra mim, viagem tem que ter... A única questão que eu gosto, e que eu também dou sorte que o Fábio gosta, é ter um quarto e um banheiro só pra gente. Se as crianças dormirem juntos, tudo bem, mas não com pessoas estranhas, sabe? Tipo hostel, assim. Eu acho que eu não me daria bem assim. Então eu gosto, pelo menos, ter um banheiro pra gente e que a nossa família fique num quarto, pelo menos, né? Se não der pra ser 2. Enfim, mas não ficar com estranhos e nem dividir o banheiro com estranho. Tirando isso, eu não me importo. Se eu precisar cozinhar, eu me organizo pra cozinhar. Então, na onde a gente vai, tem café da manhã incluso. Mas não tem almoço, o que é bom, porque como a gente vai passear pela cidade, fazer passeios, essas coisas, perfeito. Então, nas viagens que nem pro Chile que a gente fez, era uma casa pra gente, tinha cozinha, banheiro, tudo. Então, eu cozinhei
vários dias, todos os cafés da manhã e uma refeição a gente comia fora e as outras a gente comia em casa. Então, já me organizo antecipadamente para isso. Inclusive, no Chile, ele vem umas coisinhas aqui do Brasil. E não me importo de cozinhar, mas nisso é bom que a gente acaba economizando, né? E a gente tá super feliz com essa viagem. E por que a gente acha importante? Para ter um momento do casal mesmo. E eu não tô falando só de sexo, porque agora os meus filhos são grandes, né? A gente tem muitos momentos sozinhos aqui em casa. Quando eram pequenos eram mais difíceis, porque, né, como crianças, a gente estaria junto com eles fora de casa, e quando a gente tá em casa, eles estão juntos. Mas agora que eles são grandes, não é só por isso. Mas é gostoso também você estar num ambiente diferente, você preparar, né, a sua cabeça para viagem, saber que você vai ter esses momentos para que a gente consiga fazer passeios só nós dois, coisas que nos interessam. E indo só nós dois, eu não preciso ficar perguntando para os meninos: vocês querem fazer passeio? Conhecer uma fazenda de café? Como é que é a produção, a colheita? Vocês querem almoçar assim? Não, a gente vai sair cedo, porque com eles aqui também a gente precisa ficar falando 1000 vezes: a gente vai sair tal horário, tem viagens que não pode se atrasar, né? Principalmente quando é de avião. A nossa vai ser de carro mesmo, né? Então, sabe aquele desgaste? Pegou isso, pegou aquilo, arrumou a mala e eu pegar coisas assim em geral para todo mundo. Então, é um momentinho só eu e o Fábio. Não sei como é que vai ser ainda, porque nós nunca vivenciamos isso só nós dois, né? Mas eu tô muito tranquila, porque eu sempre fui uma mãe muito preocupada, sabe? E eu tô numa fase muito tranquila, que eu já posso confiar mais neles, que eu sei que vai dar tudo certo, o que não der certo vai ter jeito. Então, sinto que eu estou preparada para isso. O Fábio estava preparado há muito mais tempo que eu, porque essa decisão de viajar sozinho dependia muito mais de mim do que dele, porque ele fala isso desde que as crianças são pequenas. Mas eu acho que a maturidade traz isso pra gente também, né? E o intuito de querer construir histórias no nosso relacionamento só em dele, porque as crianças estão indo, né? Você vê, o Guilherme já estudou fora, um tempo fora, voltou aqui para casa e tá se organizando para ir morar sozinho de novo. O Caio tá morando lá na cidade dele, tá gostando tanto que é capaz de nem voltar. A Helena já tá uma mocinha. Então, a gente precisa construir e fazer coisas que sejam bom pro relacionamento também. Porque eu vivi intensamente a minha fase como mãe, assim, de pensar muito nos filhos, muito nos filhos. Não sei se isso tá errado ou se tá certo. No meu casamento acabou dando certo porque o Fábio sempre foi mais paciencioso com isso comigo e, né, me via como uma boa mãe com esses cuidados. Mas tem marido que vai sentir muito isso, né, da mulher viver muito para os filhos. E até uma coisa que a gente pode conversar né, em algum momento. Mas eu acho que muitas vezes, sabe quando você quer fugir um pouco? E são fases do casamento, fases que o Fábio segurou mais as pontas do casamento, teve mais paciência, e teve fases que eu segurei mais as pontas e tive mais paciência. Mas nesse quesito, inclusive, até quando eles são menores, assim, que a gente sabe que muitas vezes nós acabamos querendo inventar uma desculpa para fugir, até mesmo de sexo, para pensar: nossa, eu vou ficar sozinha, a gente vai viajar sozinho, o que vai ser só nós dois? Então, eu confesso que teve muitos momentos que as crianças foi até uma desculpa para que isso não acontecesse. E nesses momentos, o Fábio teve paciência. Em alguns momentos, com certeza, ele também teve e eu tive mais paciência. Assunto até para conversar junto. Eu vi o Fábio participar dessas conversas, que ele assim, eu acredito que ele não tenha problema em falar sobre esses assuntos, assim. Então, para mim, as coisas deram certo porque na fase que eu tava menos pensando no casal em si, o Fábio segurava um pouco as barras. E o contrário também. Eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente fica pensando que no casamento tem que ser doação de 100% de cada um, né? Mas, pela minha experiência, eu acho que não. Eu acho que tem fase que você vai estar dando 100%, o outro só vai estar dando 50%. E assim vai trocando. O que não dá para permanecer é sempre de uma maneira que o outro tá se doando 100% e o outro 20%, 30%. Nunca tem esse equilíbrio. Mas tem fases que vai ter o equilíbrio. Você vai se doar mais pro outro, pro casamento, pra família, do que o outro.
Mas, em alguns momentos, você vai se doar menos e o outro vai fazer a parte dele, né? Então, o importante é encontrar esse equilíbrio. Porque se fica desequilibrado demais por tempo demais, né? E com muita intensidade, acho que não há casamento que aguente, né? Ou traz muito sofrimento pro casamento em si, né? Então, nós vamos sair amanhã cedo. Só que nós vamos ficar só quinta e sexta. Quinta feriado, meio feriado aqui. Acho que em todo o Brasil, né? E sexta-feira o Fábio conseguiu folga. Então nós vamos no amanhã cedinho e volta na sexta no fim do dia. Ainda estamos se organizando para ver todos os passeios que a gente vai fazer. Tem coisas que a gente vai deixar um pouco, sabe, a vida me levar assim, onde a gente vai comer, essas coisas. Sei que lá tem café da manhã, então isso a gente não precisa se preocupar. Vou arrumar mala, eu já tava até experimentando. Sabe o casaco que eu comprei no domingo, lá na Renner? Já vou levar ele, experimentei até com o vestido por baixo, assim, pra ver como é que ficava. E ficou bom. Então eu tenho algumas roupas já que eu tenho na minha mente pra levar. Preciso só ver, acho que pousada não vai precisar de roupa de cama, acho que tem lá, né? Roupa de cama e toalha de banho deve ter. Eu acho que é só mais os pertences pessoais mesmo. Só que eu não comecei a fazer a mala ainda. Tem algumas coisas na minha cabeça que eu quero levar. Eu vou dar uma olhadinha na previsão de tempo de novo. Pra ver se manteve da última vez que eu vi, que foi domingo. Pra eu acertar melhor as roupas e não precisar levar um monte de coisa. Como é de carro também, só vai nós dois, o carro tem espaço, né? Então eu também não preciso ficar muito preocupada em levar pouca coisa. E o carro dessa vez vai ter espaço. Quando é avião é mais difícil, porque tem peso. Então, ó, fui conversando com vocês. Passou rapidinho. Você que é casada há bastante tempo, para você também funciona dessa maneira? Como é que foi? Você fazendo uma retrospectiva da sua vida, você consegue sair, deixar os filhos? Que eu confesso que eu fiz. Agora é fácil para eu falar, porque eu já sou mais madura e olhar para trás e falar, hoje em dia eu faria algumas coisas de diferente. Mas também deram certo as coisas que eu fiz do ponto de vista do meu casamento. Não quer dizer que tá certo, não quer dizer que tá errado. Porque eu acho que o casamento é muito individual, né? Cada um tem uma personalidade, a gente tem que ver o que serve pro casamento, né? Quais são as necessidades do marido, quais as necessidades da esposa, que são diferentes. As necessidades do Fábio pode ser diferente das necessidades, né, de um marido de outra pessoa, e a mulher também. Tem mulher que deixa os filhos, que vai achar isso como uma oportunidade, sei lá, de descanso, de descansar a cabeça. Eu acho que se eu deixasse, eu ficaria uma pessoa um pouquinho amargurada, assim, sabe, na viagem, preocupada. Então, não sei se foi certo ou se foi errado. Hoje eu faria algumas coisas diferentes, só que no meu caso deu certo. Só que é fácil eu falar agora que eu já tenho spoiler do futuro, né? Você consegue sair, viajar, deixar os filhos? Eu confesso que hoje em dia eu vejo com admiração quem consegue fazer isso também. Porque tem que ter uma inteligência emocional para fazer isso, para deixar e também fazer da viagem uma boa viagem deixando, né? Porque não adianta viajar também e depois ficar lá só, né, reclamando e só pensando e não aproveitando, né? Então tem que se fazer para ser um momento bom. Vocês vão me acompanhando comigo nessa viagem, que o Fábio já falou que não tem problema, que se eu quiser gravar, você vê que ele não tem vergonha de aparecer. E, mudando de assunto, de pato pra ganso, hoje tem uma festinha, ele tem uma festinha lá na empresa, no cartório. E ele pediu pra eu fazer um bolo de fubá cremoso, porque é festinha junina. Cada um vai levar um prato. Daí ele tava entre bolo de fubá e bolo de cenoura. E eu vou fazer bolo de fubá cremoso hoje. Quero ver se eu faço um pouquinho mais tarde, porque daí tá mais fresquinho pra levar, né? E sabe qual que eu vou testar? A receita da Bruna. Da Bruna... Ai, Bruna... Que é do casado com o Vinícius, que mora na França atualmente. Esqueci, Bruna o quê? Que era casado aos 18, acho que é o nome do canal dela. Enfim, vou fazer a receita dela, depois eu vejo, deixo marcado aqui certinho. Eu acho que vai dar certo, na verdade, a receita é da mãe dela. E eu também queria fazer uma torta, para que a gente consiga levar no carro amanhã. Que às vezes vai dando fome, essas coisas. Eu sempre gosto de levar uma coisinha ou outra em viagem assim, né? Isso é porque viajava muito com as crianças, mas estou pensando em fazer uma torta de carne moída.
É uma torta antiga, gente. Quando eu trabalhava, tinha uns 12, aí eu já tinha uns 13 anos. Uma empresa que chama Fofinho, lá em Socorro. Eu costurava. Será que nessa época eu já costurava ou eu era cuidados gerais, serviços gerais? Porque eu trabalhei em duas fases lá. Uma eu costurava, outra era de serviços gerais. Enfim, já tem muito tempo. E uma senhora, uma vez, levou essa torta numa confraternização que a gente fez e eu adorei. Ela me deu a receita. Então, essa receita de uns 30 anos. É uma receita fácil, econômica, que vai batata no recheio, que deixa cremoso. Não vai queijo, nada dessas coisas, por ser uma receita mais econômica. E eu vou passar aqui no canal pra vocês, porque é coringa. Essa receita, essa torta, seguiu minha vida toda de casada. Sempre fiz essa torta aqui em casa. Às vezes o Fábio e eu, quando ainda não tínhamos casado, ia sair, ia fazer algum passeio, alguma coisa assim, eu fazia e levava pra gente economizar dinheiro, né? Pra não precisar ficar gastando com comida. Então, sempre que eu faço essa torta, eu falo assim, eu tenho boas recordações. Que não é o dinheiro, né? É o que, como a gente fazia daquele momento de comer no carro mesmo, da preparação, tudo mais. Então, só falta, falei com vocês, foi rapidinho. Tô terminando essa calça aqui. E ó, o bichinho chata de passar, gente. Você passa de um lado, ela engruvinha do outro. Mas eu vou terminar aqui. Depois eu já mostro pra vocês a receita, se deu certo, do bolo de fubá. E a receita, a torta de carne moída com batata. Vou tentar fazer rapidinho aqui. Vou tentar não, vou conseguir fazer rapidinho aqui o bolo de fubá cremoso da Bruna. É Bruna de Paula. Que acho que era Casadores 18 antigamente o canal dela, né? Na verdade, quem faz a receita é a mãe dela. Inclusive, ela falou sobre caneca grande. Geralmente, para fazer bolo, essas coisas, eu uso essa caneca, essa xícara menor, mas ela disse que é a xícara maior. Então, vão 3 xícaras de leite. Eu tô usando leite zero lactose, porque é o que eu tenho aqui em casa. Mas ela fez com leite tradicional. Esse é semi-desnatado, porque também é o que eu tenho aqui em casa. Então, é 3 xícaras de leite, 2 colheres de manteiga ou margarina. Caiu. 3 colheres de farinha de trigo. Eu deixo aqui a descrição certinha e também deixo o link do vídeo que ela fez junto com a mãe dela. Que é aquele bolo, sabe, que tem a divisão certinha? Da cremoso pro sequinho. 2 xícaras de açúcar. Vou colocar aqui na ordem que eu peguei. 2 xícaras. Será que não é muito, gente? 2 xícaras não vai ficar muito doce? Ó, se fosse daqui pra casa, eu colocaria menos. Mas como é pra eu levar numa confraternização, não sei o gosto de todo mundo, é melhor eu fazer direitinho, igual diz a receita, né? Porque pra mim é muito açúcar. Então, 2 xícaras de açúcar. Fubá, vamos ver, 1 xícara de fubá. Se acabar esse, eu tenho outro fubá fechado ali, que eu comprei outro dia. Tava querendo fazer uma polenta. Deu certinho 1 xícara. Daí bate tudo no liquidificador. Ah, vai sal também. Um cadinho só de sal. Uma coisa que falou, colocou pouquinho. Sal. Depois vai o parmesão e o fermento, mas depois de batido, tudo isso batido. Bora bater. A gente tava batendo aqui e não pus os ovos, gente. 3 ovos. Meu Deus. Ainda bem que eu olhei aqui pro lado e vi os 3 ovos, eu falei, ué. Ai, gente. Então, adiciona 3 ovos aí na receita. Agora sim, tudo muito bem batidinho. Daí vamos 50 gramas de queijo parmesão. Mas eu não tenho aquele seco, sabe? Que a gente tem, geralmente fica na geladeira, na porta-geladeira. Só tenho desse congelado, então é esse que eu vou usar. 50 gramas. E 1 colher
de sopa de fermento. Agora é dar mais uma batidinha rápida e colocar na forma. Eu untei essa forma aqui, não sei se como você fala, se é forma ou tabuleiro. Eu untei com manteiga e polvilhei açúcar e farinha por cima, assim, ó. Geralmente eu não unto assim, não. Eu uso aquele desmoldante, só que o meu desmoldante acabou. Então, foi assim mesmo. Peguei um papel toalha. Ó, que lindo. Ela falou que fica bem líquido assim mesmo. Deixa eu raspar aqui, pra não perder nadinha. E vou levar pro forno, que eu já deixei ele pré-aquecendo. Ui, é bem líquido mesmo, hein? Cuidado para não esparramar isso. Coloquei 45 minutos ali para eu dar uma olhadinha, porque na receita pede 50 minutos para ver como é que é. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui e vou fazer a torta que eu falei para vocês que eu ia fazer. A torta, sim, é receita minha. Essa receita eu peguei lá no canal da Bruna. Agora sim, olha a receita como ela tá amarelada. Olha, eu nem lembro de que ano que é isso, gente. Tem até um telefone aqui atrás. Essa receita, gente, vale ouro. Aqui tá a massa. O recheio, eu cozinhei batata. Peguei ela, furei só a batata inteira assim, ó. Você pode fazer picadinho se você quiser também. Mas eu achei que assim era mais rápido, ó. Ela tá bem quente. Você só cozinha a batata com um pouco de sal. Foi isso que eu fiz. Nossa, gente, mas tá quente, hein? Deixa eu tirar um pouco da água. Já tem quanto? Uma meia hora que eu desliguei ela. Mas como ficou ali na panela, continua quente. Bom, eu não tenho tempo a perder. Então vai ter que ser com a batata quente, mesmo queimando o ponto do dedo. Tirar a casca. E daí eu vou amassar essa batata com a carne moída. Eu tenho uma carne moída que eu fiz no almoço, mas o que eu fiz? Eu fiz a mais para sobrar. Então, o recheio é muito prático. Nessa carne moída que eu fiz ali, tem ovo, tem tomate, mas você não precisa fazer desse jeito. Faz a carne moída do jeito que você está acostumado. Olha a minha carne moída. Tem tomate, tem ovo, tem salsinha, tem cebolinha. Com um garfo. Dá pra não arranhar a sua panela, se for uma panela antiaderente, eu venho com o garfo, ó, e eu só amasso aqui. Dá uma boa amassada assim, ó, como ela tá bem molinha. Então, peguei a batata inteira, lavei bem ela, cozinhei com a casca, fiz uns furinhos dela assim com o garfo, coloquei na panelinha. Eu cozinhei 3 batatas médias, como vocês viram ali. Daí agora, a carne moída tava sequinha. Agora você vem e mistura bem essa batata no recheio. Porque ela vai dar uma cremosidade na hora que você espalhar isso como recheio. Sabe quando a pessoa não sabe exatamente o que tem no meio? Ó, vai ficando assim. Daí, enquanto eu faço a massa, ela fica aqui descansando um cadiquinho. Mas vira quase que um purê de carne moída. Mas eu não botava fé se eu já não tivesse comido essa torta centenas de vezes. Passei uma água só no meu liquidificador ali. Nem vou fazer muita coisa nele porque eu vou usar de novo. Só para não ficar doce. Geralmente a gente coloca os líquidos primeiro para bater no liquidificador. Aqui eu tenho 4 ovos. Uma xícara de óleo. Dessa vez eu vou usar essa xícara menor aqui, ó. Xícara que geralmente eu tomo café. Esse óleo já era, vou completar com o outro óleo que eu tenho aqui. Leite também vai nessa receita, só que é leite normal mesmo. Aqui eu só tenho o leite zero lactose, é o que eu vou colocar.
Então, são 2 xícaras de leite. Aquela receita de massa bem facinho. Tem um restinho aqui, eu vou colocar esse restinho também. Deixar aqui pra pôr no reciclável depois. Vamos ver, daí agora vai só o pó royal, um pouquinho de sal. Eu não vou pôr muito sal, porque a carne moída já tem sal, né? Um pouquinho de sal. Essa daqui não vai só o óleo, não vai manteiga, né? Aí são 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Você pode bater primeiro os líquidos e depois colocar a farinha. Como o meu liquidificador é bom, bate bem tudo, eu já tô misturando tudo ali. Tô pondo 2 xícaras bem cheias. Aí eu vou bater tudo e depois, por último, eu coloco o fermento. Bora lá? Lembra que são 2 xícaras e meia de farinha de trigo. Agora, o fermento. 1 colher de sopa. Vou medir aqui na tampinha. Agora é só bater rapidinho e eu já untei a forma ou o tabuleiro com manteiga e farinha de trigo. Mas se você tiver o desmoldante, é o que eu usaria, mas o meu acabou. Eu já quis fazer a torta já, aproveitar o forno quente, já que eu vou ter que fazer o bolo. Já aproveito, eu faço. As 2 receitas e já economiza gás, né? Ó, como ela é uma massa grossa, aquela massa tradicional. Você põe uma parte da massa. Espalha bem. Daí sim vem com o recheio. Gente, esse recheio é tão gostoso. Não é caro, porque você pode fazer com uma carne moída que você pode comprar, né? Batata ajuda a render. Daí você vai espalhando aqui. Vocês estão conseguindo ver? Não fica aquela torta seca, sabe? Como tem batata. Aí depois você pode exercitar a sua criatividade. Mas como pra gente o sabor dela é único, eu geralmente não modifico muito não, a não ser o que eu coloco na carne moída. Mas como eu aproveitei a carne moída que eu já tinha aqui em casa, que eu fiz pro almoço, aí já caprichei, coloquei ovos, você pode pôr azeitona também. Eu coloquei um pouco de tomate. Agora sim, eu venho com o restante da massa. Eu costumo pôr pouca massa no fundo para que eu consiga cobrir a maior parte. Mas você não se preocupa, se não der para cobrir tudo, ficar um pedacinho de fora, não tem problema. Pois a massa vai crescer, tudo vai ficar ajeitado. A receita bem básica é essa, mas você pode pôr depois parmesão por cima, se você quiser. Eu vou fazer assim, que é como a gente tá acostumado mesmo. Aí você vai incrementando do seu gosto. Se eu colocar parmesão por cima, ele vai ficar bem douradinho. A maior parte estando coberta já tá bom demais, né, gente? Nossa, não vejo a hora de tomar um cafezinho, já são 3h14. Já tô atrasada, já trabalhei hoje, dei um jeito na casa, sei, passando roupa, eu passei com vocês. Fui pra academia hoje, eu fui pra academia de novo na hora do almoço, gente. Deu certo, lá tá vazio, só que eu cheguei lá, meu olho tá vermelho, né? Tô meio resfriada e bem cansada, eu dormi poucas horas essa noite. O Gui tava com tosse e ele ficou tossindo. Eu acabava acordando porque o meu sono assim, leve. Então, daí eu acordei, fui lá dar remédio pra ele, conversar com ele. Então eu dormi pouco e ainda tô um pouco resfriada, meus olhos estão bem vermelhos. O que eu ia falar, gente? Tá acabando a bateria do meu celular.
Bora pôr isso aqui no forno pra passar junto com o bolo pra não desperdiçar gás. Acabei de tirar do forno, ó, e já tá saindo sequinha. Depois eu vou cortar e mostrar pra vocês como é que ela fica por dentro. Deixa só ela esfriar um pouquinho pra não murchar. E aqui tá o bolo douradinho. Parece que tá bem cremoso por cima. Depois que eu cortar, eu mostro pra vocês também. Deixa eu cortar a torta agora aqui pra vocês. Ela ainda tá um pouquinho quente, mas eu preciso cortar porque o horário já deu. Eu preciso me arrumar pra eu ir lá na festinha. Vou cortar uma daqui. Lembrando que aqui eu vou levar na festinha é só o doce. Essa daqui é pra eles jantarem, pra gente separar um pedacinho pra levar amanhã pra comer no carro. Aqui vai dar certo. O primeiro pedaço é sempre o pior, né? Vou mostrar essa pra vocês e fazer o sacrifício de provar. Ó como é que fica a massinha. Ó o recheio. Depois eu vou cortar tudo e acho que eu vou colocar nessa daqui, ó. Porque o bolo, por ser cremoso, eu não posso pôr um em cima do outro, né? Tem que ser tudo espalhado. Então acho que eu vou pôr nesse, que dá pra travar aqui. O Fábio tá falando pra vir de moto me buscar aqui pra gente deixar o carro. Pro Gui levar a Helena ao teatro. O Gui também vai sair mais tarde. Então talvez eu vá de moto. Só tô pensando como é que eu vou levar aquela baita bandeja na moto, né? Mas é o que é. Vou cortar só um pedacinho. Gente, ficou bem as camadinhas, ó. Uhul. Deu bem certo. Agora deixa eu provar. Bem dividido. Eu fiquei com medo do açúcar, né? Mas tá gostoso, não tá? Não passou do ponto, não. Muito gostoso. Eu acho que não fica bom você colocar num tabuleiro, numa bandeja muito grande. Essa minha tem quanto, ó? 2 palmos do meu palmo, né? Assim, ó. Mas, ó, como que eu posso passar as medidas? Eu sei que eu nem sei qual a medida, mas não é tão... Ó, é um palmo bem grande de largura e 2 palmos de comprimento. Porque eu acho que se você fizer numa... Nossa, aqui é bem barulhento. Se você fizer numa bandeja muito grande, eu acho que vai ficar muito pouco as camadas, ó. No fim, eu tive que colocar alguns por cima. Eu coloquei os menores por cima. Travar aqui. Por que eu cismei que isso tem trava? Acho que não tem, gente. Acho que não tem, não. Acho que é só encaixado assim mesmo. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel Deu certo, acho que deu certo, hein? our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. E aqui é onde o Fábio se esconde quando tá trabalhando. Tem um espelhão aqui. Que nesse espelho ele consegue ver lá fora, mas quem tá lá fora não consegue ver lá dentro. Não é espelho, é um vidro, né? Ó que coisa mais fofa. Velho isso daqui. As crianças fizeram na escola, nem sei que ano, mas ó, tem muito tempo. Acho que foi o Caio que fez, porque é mais foto dele que tem aqui. Ó ele pequenininho. Ele bebê com o Fábio. Fábio uma cara de novinho. Ó, com o Gui. É, o nosso primeiro cachorro foi o Apolo. Um pretão. Ó, o Gui, que fofinho. Então não era do Caio, não. Achei que era o Caio que tinha dado pra você.
Olha que buraco na areia, na praia. Acho que foi a primeira vez que ele foi pra praia. Muito fofinho. Vê se eles assinam um pouco. Olha o estoque de caneta que eles têm. Tudo isso é caneta. Clips. Marca-texto. Ah, molha dedo para contar papel e dinheiro. Legal. Cola. Espeto. Pouco papel, pouco problema para resolver, né? Graças a Deus. Bom, enquanto tiver problema, o Fábio tem emprego, né?